E neste programa aqui eles abordaram, então, essa questão do PL dos aplicativos, né? Vamos soltar aqui o professor Ricardo Antunes, 2 minutinhos aqui, falando a respeito desse tema. Depois a gente avançar. A jornada de trabalho que o PL permite é de até 12 horas por dia. É um crime, porque a jornada brasileira é de 44 horas por semana, 8 horas por dia e 4 horas no sábado. E muitas categorias já conseguiram 40 horas, há muito tempo. Mas tem um problema, Carlos. A jornada é de 12 horas por dia, mas só contabiliza o tempo de trabalho. O que eu estou esperando não contabiliza. E isto por plataforma. 12 horas por dia, 7 dias por semana, minha jornada pode ser de 84 horas por semana. E se eu me conectar com uma segunda plataforma, eu posso trabalhar mais 12 horas, ou seja, eu posso trabalhar 24 horas por dia. É um crime, um crime. Não tem justificativa. Ah, mas ele decide se quer ou não quer. Mas não pode permitir. Por que nós temos jornada de 8 horas? Porque foi uma luta histórica da classe trabalhadora. Por que o Lula liderou greves tão magistrais nos anos 78, 79 e 80? Porque ele não queria. O Lula falava, eu não aceito o arroxo salarial. Nós não aceitamos essa coisa. E assim como isto, tem muitos outros. Sindicato, direito de sindicato. O Carlos, sindicato não se cria pela cúpula. Uma parte dos motoristas hoje, grande, não quer o sindicato. Nós podemos debater por quê. Muitos motivos. O neoliberalismo, você sabe muito bem, ele ensina o menino jovem hoje que o sindicato é um crime, que a política é um crime e que o socialismo acabou e é horroroso. O que é bom? É o neoliberalismo. Isso todo. Por aí vai, né, Rui? Excelente live. Assistam lá depois com o professor Ricardo Antunes. Antes do final, eu trago mais um pedacinho aqui para a gente. Mas daria para deixar ela rolando aqui, que seria bem melhor do que nós comentando, né, Rui? Mas vamos Sem fazer dúvida. os nossos comentários, né? E eu vou começar o seguinte: ó, o professor Ricardo trouxe um ponto muito importante ali, né? Os direitos trabalhistas, pessoal, os direitos trabalhistas no Brasil, eles estão lá no artigo 7º da nossa Constituição. Lá está o 13º, tá as férias, tá a jornada máxima, salário mínimo e outro, são vários incisos lá, eu até não me lembro o número certo de incisos, mas eles estão todos lá. E essas legislações que vêm sendo formuladas, elas vêm atacando diretamente esse artigo 7º, elas vêm burlando o artigo 7º. E o que eu queria dizer é o seguinte, esse artigo 7º, ele não caiu do céu ali na Constituição, a CLT não caiu do céu. Esses direitos trabalhistas, como disse o professor Ricardo Antunes, eles foram conquistados a ferro e fogo. São décadas, séculos de lutas das classes trabalhadoras. E outra questão que é muito importante da gente dizer é que esses direitos trabalhistas, a maior parte deles, só existem por causa de um velhinho chamado Karl Marx, por causa de um carequinha chamado Vladimir Ilyich Lenin e de outras grandes figuras do socialismo, do comunismo mundial, que fizeram revoluções pelo mundo todo e colocaram a faca no pescoço dos capitalistas. Porque se não... E a gente está vendo isso muito concretamente desde a demolição do socialismo mundial, da queda da União Soviética. Os direitos trabalhistas têm sido atacados fortemente como nunca. Então, a gente teve um período de construção de legislações e de direitos trabalhistas até a final da década de 80 do século passado, com o socialismo real existente, pressionando o capitalismo a entregar direitos aos trabalhadores, e depois da queda do socialismo real que a gente tinha na União Soviética, aí o neoliberalismo e o capitalismo ficaram livres para atacar os trabalhadores frontalmente, como a gente tem visto hoje. Então, para iniciar esse debate, é por aí, né, Rui? O que tu tem a nos dizer aí sobre essa questão aí? Sem dúvida,
essa queda do Bloco de Leste trouxe a hegemonia ao capitalismo global, neste formato neoliberalizado, o que destruiu por completo as estruturas da legislação trabalhista, que previa, de alguma forma, um contraponto entre a supremacia do patrão, que tem sempre um ascendente muito maior económico e político sobre a sociedade, do que tem um trabalhador individualmente. Portanto, a legislação trabalhista repunha alguma igualdade ou algum equilíbrio, talvez não seja igualdade, não seja o melhor termo, algum equilíbrio nessa relação, que tem sido destruído ao longo de 3, 4, 5 décadas de neoliberalismo que se implantou nas sociedades ocidentais. O Ricardo Antunes é uma referência da sociologia do trabalho, do estudo das condições da classe trabalhadora dentro do capitalismo, e não é desprezível a sua opinião num assunto desta natureza, Luís. A gente tem que ouvir também os entendidos da matéria, neste caso um professor que tem muitas provas dadas dentro da sua área e que estudou o projeto de lei. Ele fala com muita propriedade, em particular do artigo 3º do projeto de lei, em que se prevê uma série de normas para vincular de forma trabalhista o trabalhador ou a trabalhadora à plataforma, mas muito aquém das condições que vêm na CLT, Luís. E acho que esse é que é o problema de base dessa discussão, é que está-se a criar uma nova estrutura profissional, uma nova categoria trabalhista que está muito aquém dos direitos conseguidos e consagrados na CLT brasileira. Portanto, mais importante até, ou tão importante quanto isso, é a forma como está a ser apresentado esse projeto de lei à população. Faz-me um pouco lembrar o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não pode ser entendido como uma boa lei. Uma lei que vincula o investimento estatal ao caixa, quer dizer, é uma lei liberalmente asfixiante em termos orçamentais, porque não pode jamais o investimento público estar dependente do caixa. O Estado não é uma empresa, o Estado tem a responsabilidade da saúde sobre milhões de pessoas, sobre a educação de milhões de pessoas. Portanto, como é óbvio, quando há momentos de crise, quando há momentos em que a população se sente mais, ou uma crise económica, uma depressão qualquer que haja em termos económicos, como é óbvio, o Estado tem que ser instado a participar muito mais na resolução e a investir muito mais para resolver os problemas económicos da classe trabalhadora. E isto é uma perspectiva keynesiana. Isto não tem nada de socialista, é o que eu estou a dizer. Isto é uma perspectiva dentro do capitalismo, fazer os mínimos olímpicos para que o capitalismo ainda mantenha uma face humana, uma face de preocupação social. A verdade é que, ao longo de décadas de neoliberalismo, essa face humana tem-se desfacelando, tem-se vindo a desfazer e tem-se vindo a impor um modelo completamente desumanizado, completamente extorsionista da classe trabalhadora. Já não é, eu acho que já passámos a fase da exploração para a fase da extorsão, em que as pessoas até conseguem estar empregadas, mas não conseguem sair da pobreza extrema. O caso mais paradigmático é o estado que se vive, é a situação que se vive nos Estados Unidos atualmente, em que tem uma taxa de desemprego de 3,5% a 3,8%, o mais baixo desde os 30 gloriosos, desde as décadas de 40, 50 e 60 e o início da década de 70 até ao crash petrolífero de 72, 73, e que as pessoas, mesmo estando empregadas, não conseguem ter uma vida decente, têm que acumular trabalhos, 2 e 3 serviços, para conseguir, por exemplo, pagar uma renda e estar numa casa. Aliás, acho que talvez seja o caso mais paradigmático, são os trabalhadores da Amazon, que ainda há pouco tempo apareceram em documentários sobre as condições laborais, em que eles dormem no estacionamento da empresa dentro do carro. Eles estão empregados pelo homem mais rico do mundo, são empregados, têm trabalho e não conseguem sair do estacionamento. Portanto, é este nível de exploração que esses novos gigantes destas Big Tech, desta nova economia digital, está a impor à classe trabalhadora. Mais preocupante ainda é que essa é a tendência de padronização depois para o resto da economia e para o resto dos outros setores. Eles começam na economia digital, mas a seguir estão na economia ambiental e estão na economia geral. Porque a verdade é que está a haver um rebaixamento das condições de trabalho através dessa
dessa nova figura do cara empreendedor, mas que sofre, mas que se submete a uma hierarquia diariamente, porque se a plataforma não lhe direcionar os trabalhos, ele não tem trabalho sequer. Como é óbvio, ele está sujeito hierarquicamente a uma plataforma. Em Portugal, por exemplo, no processo de neoliberalização da economia, foi criada, eu creio que foi na década de 90, uma figura que era os chamados os recibos verdes, que era trabalhadores independentes, que é uma falácia. É uma falácia. Eu lembro quando o Bloco de Esquerda, partido que eu fiz parte até o ano passado, passou pela Prefeitura de Lisboa, pela Câmara Municipal de Lisboa, a primeira briga que a gente teve como variação foi a inclusão dentro dos quadros da Câmara Municipal de Lisboa de quase 1000 funcionários que estavam a recibos verdes. Mas estavam a recibos verdes há 20 anos. E há 10 anos. Caras que têm chefia, têm horário determinado, têm tudo, picam o cartão e tudo, têm que cumprir horários, têm hierarquia, têm todos os critérios trabalhistas que vinculam uma pessoa como trabalhador por conta de outra, aquelas pessoas tinham. É como os trabalhadores das plataformas. Eles têm todas as características de um assalariado. Todas as características, em termos funcionais, eles submetem-se à hierarquia, têm horários para cumprir, têm... mas se ele não quiser, não trabalha. Aliás, o professor até é abordado, ele próprio se aborda sobre essa questão lá nessa entrevista do Mais Esquerda, em que o professor Ricardo Antunes diz, se ele quiser, não trabalha, mas se ele não trabalhar, não come. Quer dizer, é aquela obrigação, é aquele voluntário à força. Aquilo que a gente a brincar diz que é um voluntário à força. Quer dizer, o cara não trabalha. Como é que ele não vai poder trabalhar? Como é que ele vai poder descansar? Ô, Rui... Deixa de pagar as contas? Sabe qual é a nossa sorte neste episódio, nesse fato político desse PL? A nossa grande sorte é que as fake news bolsonaristas, aqui elas vão nos ser favoráveis, porque elas já fizeram com que o governo retirasse o pedido de urgência. Esse PL ele foi com pedido de urgência para o Congresso. Há 3 dias atrás, o governo federal, do governo Lula, já pediu para que fosse retirado. Por quê? Porque os bolsonaristas vieram com enormes fake news em relação a esse PL e as fake news vão nos ajudar nesse ponto, porque elas vão já retirar a urgência, provavelmente esse PL será engavetado, tá? E ele está trazendo o tema para o debate. Então nós vamos ficar só com o bom dessa história toda, que é jogar luzes sobre essa questão do trabalho por aplicativo, da exploração da classe trabalhadora. Tem muita coisa enviesada nesse debate. O primeiro deles, Rui, é esse aí que tu chegaste a tocar por cima, que é os trabalhadores de aplicativo não querem CLT, não querem ser empregados das plataformas. E aí o professor Ricardo e vários outros que eu já vi falarem sobre o assunto questionam. Mas eles não querem férias? Eles não querem descanso semanal remunerado? Eles não querem a jornada de 8 horas por dia? Ou 40 semanal? Eles não querem tudo isso? Eles querem tudo isso. Então eles querem se organizar, eles não querem sindicatos, mas eles querem se organizar. Eles foram falados nas audiências, pessoal dos aplicativos a dizer que criam associações. Portanto, eles entendem a capacidade reivindicativa no coletivo. Eles não querem os sindicatos que estão empranhados ideologicamente, mas o que eles não querem, né, Rui? O que eles não querem? Eles não querem as mentiras em cima da CLT e as mentiras em cima de sindicato, mas eles querem o que a CLT traz ali. Eles querem o que o sindicato faz. Eles não querem a mentira. E assim, sobre o PL, é importante trazer aqui, eu abri aqui o artigo do professor Luiz Carlos Souto Maior, que é juiz do trabalho em São Paulo, inclusive. É um artigo dele e da Valdete Souto Severo, que é juíza do trabalho aqui em Porto Alegre. São duas figuras que precisam ser ouvidas quando o tema é direito do trabalho. O que eles estão falando nesse artigo? Que o PL proposto pelo governo federal foi escrito na semana que o governo lançou o PL. Consegue ser ainda pior do que a contra-reforma de 2017. Eles chamam a reforma trabalhista do Michel Temer de contra-reforma, tá? Eles estão dizendo que consegue ser pior.
porque esse PL avança mais ainda, além de todos os males da reforma, ele avança mais um pouco na desestruturação da legislação trabalhista. Eles estão dizendo o seguinte, ó, na verdade, trata-se do pior momento da história dos direitos trabalhistas no Brasil. O que mais que eles dizem? Que este PL começou a ser construído ali no começo do governo Lula. O governo Lula reúne ali as plataformas e os representantes dos motoristas, no caso, né? E eles dizem o seguinte, ó, qual o teor do texto do PL apresentado ontem com pompa e circunstâncias pelo governo? E eles dizem assim, ó, exatamente o que as empresas propuseram desde o início. Então é disso que se trata, pessoal. Esse PL, ele vem Por que é o que as empresas queriam? Aí vão dizer, mas as empresas querem um PL para regulamentar. Sabe por que elas querem o PL? Porque elas começaram a sofrer derrotas acachapantes no Poder Judiciário brasileiro e mundial. Essa questão é uma questão, é um debate mundial, não é só um debate nosso brasileiro. Então, como na Inglaterra teve decisões da Suprema Corte Inglesa reconhecendo relação de trabalho, aqui no Brasil a Justiça do Trabalho estava reconhecendo milhares de processos de motorista de aplicativo ganharam as ações e tiveram reconhecido o vínculo de emprego e a aplicação da CLT. Então, as plataformas correram para ter um PL desses, que lhes liberta da aplicação da lei trabalhista, né, Rui? O PL é justamente uma alforria para as empresas da aplicação da legislação trabalhista hoje existente. É disso que se trata esse PL, né, Rui? Cria agora um circuito legislativo que agora é lei. Quer dizer, aquilo que estava a ser consagrado na prática, agora vai ficar pior, como o meu pai diz aí muito bem, pelos vistos a lei proposta não liberta. Antes amarra porque é lei. É que agora uma realidade que era ruim vai ser consagrada em lei. E isso é preocupante. Mais preocupante é a falta de debate, Luís. Isso aí, eu sou o defensor do governo e foi a nossa saída para não estarmos todos debaixo de uma ditadura sanguinária. Eu tenho o máximo respeito pelo presidente. Mas há aqui coisas que estão a sair um pouco ao lado. A gente não pode fugir aos debates nucleares. A gente não pode apresentar propostas que são ruins como propostas da esquerda. A gente tem que ser claros na apresentação, como o arcabouço fiscal, ou este PL que está aqui. O próprio PL das fake news também parece que precisa de algum aprofundamento e de algum debate também. Mas a gente tem que ser claros com a população. Esta é a proposta possível, ou esta é a proposta possível perante a pressão das gigantes das empresas. Uma coisa tem que ser dita. Eu não posso acreditar que o pessoal ache positivo apresentar à população um projeto que é mau para os trabalhadores a dizer que aquilo é o projeto do governo, sem qualquer tipo de crítica, sem qualquer tipo de filtro. Quer dizer, isso aí é que me preocupa, Luís, porque isso omite o debate, isso constrange o debate, isso aniquila o debate político. Ou pior, cria um debate político feito só do neoliberalismo para o neofascismo, só dentro dos cânones económicos já existentes, sem colocar nada em causa. Portanto, e isso preocupa-me de veras, Luís. Eu acho que a gente devia ter outra posição. Eu sei que a arrumação da relação de forças é muito desfavorável, eu sei tudo isto, mas o debate político é essencial. Se a gente quer disputar essa relação de forças, a gente pelo menos tem que ter a capacidade de dizer assim, isto é uma má lei, por causa disto, disto e disto, mas de acordo com o Congresso é a lei possível. E a gente tem que ter essa clareza a apresentar este tipo de projetos. Não pode aparecer junto à população a dizer que criou uma novidade legislativa que é uma maravilha para o mundo e para o mundo do trabalho, porque não é de acordo com os especialistas. E com os especialistas, não é uma maravilha para o mundo do trabalho. Aí nós vimos a questão do horário, mas tem outras questões aí levantadas que também são da maior urgência também abordar nesse PL. O mínimo que se exige é um debate mais profundo, mais sério com a sociedade brasileira, nomeadamente com as pessoas que estão envolvidas nessa atividade económica, com as trabalhadoras e com os trabalhadores que estão ao volante e que estão a dirigir para esses aplicativos. O mínimo que se exige
é um tempo de espera, um compasso, para que se escute essa gente, para que se discuta com essas categorias. Mas é tudo bolsonaristas. Epá, eles são bolsonaristas, mas também querem direitos. Eles são bolsonaristas, mas também querem direitos. Porque ninguém se sente mal a ser tratado bem. Ninguém se sente mal a ser bem tratado. Desculpem lá, pá. E seja bolsonarista, seja comunista, seja quem for. Porque é aquilo que tu dizes. Eles não querem sindicatos, mas querem se organizar em associações. Eles não querem CLT, mas querem 13º, querem subsídio de baixa médica, querem essas coisas todas. Querem ter direitos, como qualquer pessoa que trabalha. E tu tocaste num ponto que é fundamental aí. Esse PL, caso aprovado, eu já vi, além de retirar a urgência, eu já vi que tem um lobby fortíssimo para tirar uma das únicas coisas louváveis que tinha esse projeto, que era estabelecer uma remuneração mínima para o trabalhador, né? Já tem ali um lobby para tirar isso lá no Congresso, ou seja, piorar mais ainda. E assim, este PL, ele abre, tu falaste isso antes, ele abre, e eu acho que é importante reafirmar, ele abre a porteira para que outros ramos do trabalho, outras empresas, postulem a aplicação analógica dele. Porque, por exemplo, o cara que tem um restaurante com seus garçons ali, o garçom que tem carteira assinada, o cara do restaurante vai se sentir no direito, opa, peraí, eu estou pagando demais para esse garçom aqui. Por que os motoristas do Uber têm essa legislação e eu pago para os garçons a CLT? Eu vou pedir na justiça para aplicar essa lei aí dos aplicativos aqui para os meus garçons, para minha cozinheira, para o meu caixa, entendeu? O motorista de ônibus, por que o motorista do ônibus vai ganhar CLT? Se tem essa lei aí dos motoristas de aplicativo, é o mesmo trabalho. Eu quero que se aplique aqui para os motoristas da minha companhia de ônibus a mesma legislação do motorista de Uber. Então, tu tá abrindo uma porteira aí que depois tu nunca mais vai conseguir fechar. Sabe? É disso que se trata, né, Rui? Sem dúvida, Luís. É estabelecer um padrão por baixo, é rebaixar muito o padrão, e eu acho que isso cria escola, isso vai criar caminho, como tu dizes, para contaminar outros setores da economia. Portanto, é realmente perigoso. Para já, um compasso de espera, uma inspiração funda por parte do governo, remeta esse projeto de lei para a discussão social. Houve parlamentares que fizeram discussões interessantes. Eu lembro que o Glauber Braga fez um género de audiência com uma série de representantes das categorias. Eu pareceu-me bastante positivo aquele género de iniciativa, de debate franco, aberto, de pessoas que pensam diferente, mas que no final querem a mesma coisa, mais direitos e melhores condições de trabalho para quem passa 12, 14, 16 horas ao volante. Nós estamos a voltar a condições da Revolução Industrial, a condições de trabalho da Revolução Industrial, quer dizer. Aqui o Gaio Marco, a nova classe de trabalhadores criada pelas plataformas sim. É a do escravo consensual. E aí, para falar numa linguagem bem clara aqui, né? Depois, se for aprovado esse PL dos aplicativos, depois disso, galera, é só revogar a Lei Áurea. É o que vem depois disso, né? Não tem, o que falta, é o que falta só. Mas, meu querido Luís, Luís, eu quero-te agradecer imenso este pedaço, mas eu agora tenho mesmo que ir resolver o problema do meu carro, porque eu corro o risco de ficar sem ele, Portanto, não posso deixá-lo a dormir na rua, tenho que ir buscar o meu carro. Eu já ia pedir para te fazer a tua despedida aqui, e eu vou fechar a live, Rui. Já que a gente iniciou esse ponto aqui com o professor Ricardo, eu engatilhei aqui, vamos terminar a live e deixar o professor Ricardo aqui falando um minutinho aqui para a galera, dar o recado final dele sobre o trabalho em plataformas, né? Obrigado pela tua presença aí, Rui. Vamos ver se semana que vem a gente retorna aqui. Vamos tentar manter esse programa na grade aí, se for possível. Vamos com certeza, pai. É um prazer imenso discutir contigo, pai, estar aqui com a comunidade da Voz Trabalhadora e dar força a este canal, a esta trincheira de luta que é a Voz Trabalhadora aqui na internet. Um abração para todas e para todos que nos viram, tudo a correr pelo melhor e um ótimo final de semana. Luís, para ti, aquele abraço especial. Rui. E a gente vai se conversando, pá. E eu agora tenho mesmo que sair, está bem? Valeu, um grande obrigado abraço, pela presença. Muito obrigado eu, pá. Um abraço especial aí pro seu Antônio, para dona Maria Abreu. Em nome deles, eu vou dar um abraço aqui para toda a galera que esteve no chat conosco aqui. Tava sensacional o chat. Eu vou pedir desculpa aí para quem eu
não faisquei aqui, quem eu não li o nome, mas era tanta gente, tão bons comentários. Vamos fechar aqui, então, com o professor Ricardo Antunes, vai fechar com chave de ouro para nós. Valeu, Rui. Tchau, obrigado. Que o movimento seja forte o suficiente para dizer isto não nos interessa, isso não nos que haja no governo, setores com sensibilidade para entender isso. Está em jogo, caros. E última palavra que eu vou dizer, esta legislação que o Lula disse que era a melhor do mundo, eu digo isso de novo com tristeza, é a pior do mundo, porque ela aceita aquilo que as plataformas exigem. Então, é um sucumbir às plataformas que nunca na história do movimento operário se vê. O Lula, com razão, foi muito crítico do Partido Comunista no pré-64, dizia que ele defendia muito a burguesia. Ele disse isso numa entrevista que eu participei com ele, lá no fim dos anos 70. Ele tinha razão. Agora é hora de dizer para ele, esse projeto, as grandes plataformas estão batendo palma, tá certo? E nós não aceitamos, porque ele vai ser um ponto de devastação que começa com motoristas, vai para entregadores e depois ninguém segura mais. Porque o Supremo, isso é muito importante também, última coisa, o Supremo acabou de decidir, 3 semanas atrás, que um contrato civil de trabalho está fora da legislação trabalhista, está fora da legislação protetora do trabalho, um contrato civil. Então, daqui para frente, eu vou fazer um contrato civil com a Unicamp, eu, professor Ricardo Antunes, assino um documento que eu vou prestar serviço para a Unicamp e não tem mais direito nenhum, é inaceitável. Isso está sendo urdido pelo Supremo, a Justiça do Trabalho no Brasil nunca esteve tão perto de uma colisão. Se pudesse, o que o Bolsonaro queria fazer no passado, acabar com a Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal está desautorizando todas as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Mas quem é juiz do trabalho tem a especialidade. O Supremo, a única pessoa que tinha conhecimentos na área de justiça do trabalho era a Rosa Weber, que saiu. Tá certo? O Flávio Dino também tem um pouco. Os demais não sabem nada de direito do trabalho. Esse é o quadro que estamos vivendo. O momento é muito difícil. Meu abraço a todas e todos e o agradecimento também a você pela entrevista. Obrigado, professor e pessoal da